Muito bem, estou de volta agora com meus dois convidados super especiais, meu arcebispo Dercy Souza e o bispo José Geraldo, da convenção CGM. Vamos saber o que significa essa sigla e também vamos conhecer um pouco da história desses meus dois convidados. Boa tarde e sejam bem-vindos a 98 FM. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Marcelo Nogueira. Que Deus abençoe por esta oportunidade de estarmos aqui em Nova Serrana e participando do programa da 98 e programa Papo Reto, programa de entrevista. Papo Reto. Também nosso convidado, arcebispo Dercy Souza, né? Boa tarde a todos que estamos ouvindo. O nosso amigo Marcelo Nogueira, que é o apresentador desse maravilhoso programa, a Rádio 98 aqui da cidade de Nova Serrana. É um prazer muito grande estar comunicando e participando dessa maravilhosa entrevista. Maravilha. Primeiro dar um alô, né, para a turminha da live que está sempre nos vendo, nos ouvindo no mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro. Pode dar tchauzinho aí para a live aí. Tá bom? Um abraço a todos que estão nos assistindo pela live agora, no Brasil e fora do Brasil. Um grande abraço aqui do bispo José Geraldo da convenção CGM Brasil e Internacional. Grande abraço, fique conosco e tenha uma ótima recepção essa tarde. Muito bem. Bom, vamos começar sempre no começo, é claro. Não tem como começar no fim. José de Paulo para os meus convidados que vêm no meu programa. Vamos falar um pouquinho com o arcebispo Dercy Souza, meu grande amigo e irmão. Da onde que você é? Eu nasci na cidade de Aragás, fui criado em Barra do Garça, Mato Grosso, que é dividido do estado, entre o estado de Mato Grosso e Goiás, que compreende a região do Vale do Araguaia. E como é que foi sua infância lá? Só um resumo. A infância praticamente foi muitas experiências, que se você tratar aqui, uma hora seria pouco praticamente. Mas, resumindo, praticamente eu vim de família humilde, economicamente falando, e também minha vida foi muito altos e baixos em termos daquilo que... porque praticamente eu tenho um pouquinho de tudo. Arte, criações e várias coisas vários talentos que na minha infância eu fui realmente se desenvolvendo para a glória de Deus. Tá certo. Então, a sua infância, até que idade você ficou lá na sua cidade? Na minha infância, praticamente foi até, começando da fase 1, quer dizer, do primeiro ano até os 33 anos aproximadamente. Nova Serrana, como chegou em Nova Serrana? Já conhecia Nova Serrana? Ou era só de nome? Porque muitas pessoas às vezes conhecem Nova Serrana de nome, ou parentes que veio para cá, depois foram buscá-los, né? Como é que foi a sua trajetória? Para eu chegar até Nova Serrana, quando eu morava no Mato Grosso, praticamente a minha esposa, que é de Minas Gerais, que morava lá no sul de Minas, na cidade de Bom Sucesso, e ela foi ter uma viagem em companhia com uma amiga dela, que é a Maria de Jesus, quando lá nós se conhecemos. E aí foi uma longa história, assim, porque na época eu era noivo, e um ano depois nós começamos a trocar correspondência, que duraram 7 anos. Um namoro por correspondência por 7 anos? Sim. Isso é bem década de 70, bem década de 80 mesmo, né? O estilo. Porque não tinha celular, não tinha nada, né? Então não. Era carta mesmo, era carta, orelhão. Orelhão era difícil porque comia as fichas todas. Sim. Né? Só que aconteceu um fato inusitado na época, que quando eu pedi o auxiliarista para poder informar da comunidade que ela fazia parte, e aí quando eles informaram, automaticamente o orelhão começou, não tem como explicar isso, mas o orelhão começava normalmente a autodiscar,
E aí eu ficava pendurado 1 ou 2 horas ali e foi bom. Foi um período- Rapaz, essa Foi um época é furo. muito interessante, Foi um né? furo de transmissão De mesmo. transmissão mesmo, E né? que foi favorável. Mas eu gostei da parte, isso que é amor, viu, o bispo? Isso. 7 anos se comunicando por carta e depois casaram, né? Já tem quanto tempo de casamento? Então, nós estamos com 23 anos, aproximadamente. Ok. Filhos? Nenhum. Papai tá vivo, mamãe tá viva? Meu pai, ele já está com o Senhor e minha mãe ainda está viva. Qual é o nome da sua mamãe? É Maria de Souza Alves. Você tem irmãos? Tem. Então, É o Décio. fala o nome deles e manda um abraço para É o eles. Décio de Souza ali, que está ali em Barra do Garça. Um grande abraço para nós todos ouvindo, a toda a família. E ali está todo mundo ali tocando ali a vida de sempre. Como sempre, né? Exatamente. Temos que tocar nossas vidas. Né? Exatamente. Muito bem. Bom, agora vamos falar um pouquinho aqui com o bispo José Geraldo, conhecer um pouquinho também, um resumo da sua vida, da sua trajetória. Bispo José Geraldo, da onde que o senhor é? Rapaz, eu sou mineiro da cidade de Varzolândia, Minas Gerais, norte de Minas. Nortão mesmo de Norte Minas? de Minas, uma cidade maior que tem próximo a nós, é a cidade de Montes Claros. Né? Daqui a Montes Claros é um pulinho, dá uns 500 quilômetros, se não me foge da memória. Ah, E Varzolândia dá 173 quilômetros, um pouco à frente, sentido já Bahia, né? sentido Bahia. Bahia, subindo a 135, descendo para baixo. Como é que foi sua infância na sua cidade? Rapaz, na verdade, nascendo em Varzolândia, eu fui criado em São Paulo. Por questão de trabalho, meu pai teve que sair de Varzolândia, foi para São Paulo, capital, trabalhar na petroquímica, hoje é petroquímica ali, ainda continua sendo, né? O grupo da Petrobras ali em São Paulo. Por questão financeira e trabalho naquela época, fui para São Paulo. E eu fui criado em São Paulo e por questão de saúde. Né? Minha mãe estava muito doente, meus irmãos, e fomos para São Paulo para cuidar da saúde e o meu pai dar uma vida mais digna para a gente. Então fui criado em São Paulo até os meus 11 anos de idade, retornando a Varzolândia e a minha juventude passei em Varzolândia. Em Varzolândia. Então, uma mistura, né? Uma mistura. Idas e vindas. Né? Idas e vidas. Isso. Varzolândia, São Paulo, retorno a Varzolândia. Né? E quanto tempo o senhor ficou depois na sua cidade? Assim, fiquei na minha cidade até os meus 21 anos de idade. Um pouco mais, indo e voltando para São Paulo, porque é aquela questão, meu querido Marcelo. Meu amigo Marcelo, a saída da gente para São Paulo, né, e passando uma boa parte da minha infância em São Paulo, o norte de Minas para a gente foi morar, mas a questão é que aprendemos um pouco de São Paulo e a questão profissional, né? Pelo emprego também retornamos a São Paulo, muitas idas e muitas vindas. Ficou ali, ó, moro um pouco aqui e um pouco lá para poder driblar a vida, para poder ver se a coisa caminhava, entendeu? Isso. Então, São Paulo foi a sua segunda cidade mãe, no A caso, minha né? segunda cidade mãe e no profissionalismo foi São Paulo. São Paulo. São Paulo. Bom, o senhor também viajou para muitas cidades, né? Sim, sim. Conta só um pouco dessa trajetória, como é que foi? Mas, rapaz, olha, veja bem. Na minha estada em São Paulo, depois, logo, casei-me aos 21 anos de idade, né? Certo. E daí saí um pouco, aprendi um pouco a questão do ministério da igreja, né? Então, sendo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pertencendo a ela, fui ao Paraná, cidade de Chopinzinho, aí ali eu fui me integrado à obra do Senhor, ou seja, a igreja, para trabalhar, já fazendo o primeiro trabalho missionário. O primeiro trabalho missionário na cidade de Chopinzinho, o pastor presidente da época era o pastor Eulírios dos Santos, hoje jubilado, estando na cidade de Balneário de Camboriú, e ali então foi foi inserido na obra ali, das Assembleias de Deus, e dali parti para Santa Catarina, para a cidade de Santa Teresinha do Progresso, onde eu assumi o meu primeiro trabalho missionário naquela época, né? Ano de 1997 foi aonde iniciei o meu trabalho na igreja. Muito bem. E quanto ao senhor, arcebispo Dessi Souza, né? Como é que foi também a sua trajetória? Ó, minha trajetória ministerial praticamente, após ter recebido o chamado de Deus para poder desenvolver a obra missionária, não só na área do rádio, como também
na área da imprensa, na cidade de Barra do Garça, Mato Grosso, e bem como a edificação de uma igreja lá na cidade de Barra do Garça. O trabalho missionário praticamente se combinou em várias ações na área social, até na área de eletrificação no bairro, lá na cidade de Barra do Garça, bem como plantio de árvores. Então, foram várias ações, não só na atividade de evangelização, mas também de ajuda mútua a toda a comunidade. Está dando uma pequena microfonia, não tá? Falta só o microfone. Isso, acho que melhorou. Beleza. Bom, então tá aí arcebispo Deci Souza, falando um pouco da sua trajetória, mas só um momento. Oferecimento da oficina do Janilson, lanternas de pintura, mercearia quase tudo Dona Nila, o melhor café torrado na hora, Spitzcar do David, alô David, oficina mecânica peça do Jonas, a melhor oficina mecânica de Nova Serrana e região. Bom, falamos então um pouco da sua trajetória, né, do arcebispo Deci Souza e bispo José Geraldo. Só para complementar, como tu chegou em Nova Serrana, seu arcebispo Deci? A minha chegada até a cidade de Nova Serrana combinou da seguinte forma: quando eu mudei para a cidade de Bom Sucesso, praticamente não era uma mudança de imediato, porque eu vim para prestar um socorro ao meu sogro, para ficar praticamente de 30 a 90 dias. E com essa situação, eu acabei ficando 5 anos na cidade de Bom Sucesso, porque teve que ter um prolongamento maior em termos da minha estadia naquela cidade. Eu acabei fixando a residência na cidade de Bom Sucesso e desenvolvendo atividades na área de publicidade, edição de vídeo e jornal lá. E os meus cunhados já tinham vindo para Nova Serrana. Trabalhava aqui e me falavam muito sobre a cidade, para me trabalhar, tal, para buscar oportunidade. E com o passar do tempo, eu vim conhecer, e aí os tempos foram se passando. Eu vim aqui para poder trabalhar numa revista aqui de Nova Serrana. E aí acabou ficando a oportunidade para eu trabalhar num jornal aqui da cidade. Que ano que foi? Isso foi em 2010. 2010. Então aí passou a fazer parte da Nossa Serrana, né? Sim, que as pessoas exatamente. aqui têm esse codinome Nossa Serrana. Seja bem-vindo, né? Desde 2010 já está aqui. Bom, como que vocês dois se conheceram? Parece que foi assim uma coisa de Deus, né? Assim, interessante, né? Conta um pouco essa história, bispo. Assim, veja bem, eu e o arcebispo Deci de Souza nos encontramos aí pelos bastidores, ou seja, pela mídia e pelas redes sociais. Eu trabalhava em uma outra convenção e fazia parte, primeiro, do Conselho Nacional de Pastores do Brasil, que é do bispo Manuel Ferreira da Assembleia de Deus, né? E conhecendo pelas redes sociais o Conselho Nacional de Pastores e Bispos do Brasil, vim fazer parte também do Conselho de Pastores e Bispos do Brasil, a qual o líder é o arcebispo Deci de Souza, presidente deste conselho, né? E aí, entre as idas e vindas de conversas e tal, conversando sobre o Conselho Nacional de Pastores do Brasil e pelo Conselho Nacional de Pastores e Bispos do Brasil, encontramos um diferencial. E nesse diferencial, até na questão de documentação, relacionamento, aí acabamos tendo uma afinidade um pouco melhor, mais próxima, e a qual deixei o Conselho Nacional de Pastores e Bispos, o Conselho Nacional de Pastores do Brasil, e fiquei só com o Conselho Nacional de Pastores e Bispos do Brasil, a qual do meu amigo Deci Souza. A partir dali, começamos a ter uma relação mais próxima, né? E ele também trabalhando em uma outra convenção, ele fazia boa parte dos nossos documentos. Então a gente teve marcas e registro de alguns documentos e QR Code, assim, essa afinidade desta relação, conhecendo um pouco a fundo do trabalho dele nesta questão documental, foi aonde nós conseguimos nos conhecer e aproximar e fazer uma amizade, e hoje estamos aqui fazendo parte do mesmo time, jogando no mesmo time, fazendo parte da mesma convenção. Afinal, quando você perguntar, nós temos aí um complexo de trabalho de organização dentro da organização massa. Muito bem. Bom, eu considero o Deci com um QI
elevadíssimo. O Dercy tem um QI fabuloso, gente. Para vocês que não conhecem, o arcebispo Dercy Souza, ele tem um QI acima da média. Eu considero, sério, eu considero ele acima da média. Pega o computador dele, tecla lá, aparecem coisas incríveis. Né? Ele tem um QI fantástico e parabenizo, viu? Pelo seu QI, porque não, sério, o seu QI é acima da média. Eu acho o seu QI muito acima da média. E nos conhecemos em 2010 também, não foi? Mais ou menos? Rapaz, se não for 2010, é bem próximo, hein? É através de um filme aí que fizemos aqui na cidade, né? Não sei se foi do Padre Libério ou foi o Super. Você uma tá, mistura de o senhor está tentando restaurar para mim, né? Porque também é negado. Conseguiu restaurar? Bom, a gente conseguiu até uns 85, 90% e conseguiu restaurar. Maravilha. Depois eu vou lá e Nada, aquilo lá ficou uma... Mas ficou maravilha, viu? Parabéns. Ficou produzido aqui. Parabéns, parabéns. Foi uma obra fantástica aí. Muito E é um longa-metragem, hein? Que coisa, coisa tem interessante. Tem um longa, depois tivemos também Sim. curtas que foi para televisão. Mas parabéns pelo talento. Muito bem. Grande ator. Obrigado. A jornalista mais ou menos. Agora, ator, não, né? Um abraço a todo mundo que fez o filme, que participou. Bom, vamos lá então, a sigla. Né? Vocês se conheceram e formou a sigla CGM, mas antes de entrar na sigla CGM, o que significa, vamos primeiro poder responder o arcebispo, né? A palavra aqui, né, no caso, arcebispo. Uma outra situação, o arcebispo, por exemplo, é um termo que na linguagem nossa convencional é uma pessoa que exerce supervisão e jurisdição a demais bispos instalados em diversas igrejas ou há vários bispos instalados em vários estados, não só no Brasil como lá fora, né? Então, o termo arcebispo justamente é um bispo que está sobre outros bispos, sobre a sua jurisdição. Tá, então, esse é o significado. Exatamente. E a palavra bispo, no caso do José Geraldo. Ah, sim. Pois muito bem. Marcelo, posso falar um pouquinho da Assembleia de Deus? Pode. Marcelo, até antes, na Igreja Assembleia de Deus, só tínhamos pastor. Isso, Assembleia de Deus, ministério que nasceu em Madureira, Rio de Janeiro. Ok? Lá no seu grande Lá rio. na minha cidade. Lá no seu grande rio. Isso. Então, o primeiro bispo primaz das Assembleias de Deus é o Dr. Manuel Ferreira, né? Bispo da Assembleia de Deus em Madureira e da Convenção Madureira aqui no Brasil, chamada Conamado. Então tá. Então ele é o primeiro bispo, porque antigamente nós não sabíamos o que era bispo dentro das igrejas evangélicas. Então partiu dele. E hoje tem vários bispos dentro das igrejas evangélicas, do segmento evangélico e das Assembleias de Deus no Brasil. Por exemplo, estou dizendo das Assembleias de Deus porque eu sou assembleiano. Certo. Isso, sou assembleiano desde os 3 anos de idade. Sou assembleiano, 48 anos, então são 45 anos dentro das Assembleias de Deus aqui no Brasil, né? Então meu cargo também foi eleito a bispo dentro das Assembleias de Deus, entende? Mas a palavra bispo quer dizer supervisor. Por exemplo, vou dar um exemplo para que os nossos ouvintes venham entender. Por exemplo, eles conhecem pastores, né, que é o cargo máximo praticamente que tinha antes do bispo. Pastores. Então são pastores de igreja, pastores de município e até pastores dentro do estado, certo? Mas a palavra bispo justamente saiu, ou elegeram a bispo, para ser aquele que está supervisionando os pastores. O bispo, ele é estadual, certo? Estadual ou nacional. E os pastores são locais, tipo Nova Serrana, temos pastores, Belo Horizonte temos pastores, né? Então, para coordenar isso aqui, elegemos um bispo dentro do estado de Minas, que é o bispo que coordena todo o estado. Mas esse bispo pode também, numa segunda escala menor, declarar ou eleger outros bispos para que assim trabalhem para funcionalidade e assim ajudar o trabalho dele. Bispo é supervisor. Arcebispo é aquele que assina pelo bispo. O arcebispo é o diocesano,
ou aquele que fica dentro do escritório, dentro do gabinete, dentro da diocese, dentro da convenção, dando liberdade aos bispos trabalhar, e aquele que assina o documento dos demais bispos em relação ao Brasil e mundo. Entendeu? Entendi. Ok. Bem explicado, né? A função, então, dentro do conceito evangélico, do arcebispo e do bispo. E Né? dentro da convenção, que a convenção, ela é o órgão que credencia, olha, que credencia pastores, bispo, apóstolos, reverendos, sacerdote cristão, né? Evangelistas, missionários e também cantores, ou seja, levitas. Levitas. Ela é o órgão que credencia, é o órgão que o governo reconhece, tá? Você é pastor? Vamos fazer pergunta, sou pastor. E a sua credencial é de qual diocese ou de qual convenção? Aí você tem que ter uma diocese e uma convenção. Então a convenção é este órgão que credencia para dar estas funções de ministério aos que agregam ao ministério evangélico ou até mesmo o ministério católico. Muito bem. A sigla CGM, né? Quem quer responder? O arcebispo? Arcebispo? É, pode responder? A sigla CGM ele compreende como Convenção Global de Massa. E aí, na sua extensão, pastores, apóstolos e bispos. Aí tem no rodapé, ITMGD e igrejas independentes. Muito bem. Bom, aqui está quem somos, né? A Internacional Conferência CGM, Convenção Global de Massas de Pastores, Apóstolos e Bispos. É uma multicorporação composta de igrejas, né? Da ITMGO e das igrejas Independentes. autônomas, né? Autônomas. Ou independentes, que acabam como única igreja de fé e pratica a Bíblia Sagrada e como sistema exclusivo de doutrina a sua comissão de fé. Bom, eu li só uma introdução aqui. Eu quero que os senhores expliquem mais a fundo sobre essa convenção. Quem somos? Quem nós somos? Pode falar um pouco, né? O arcebispo, Sim, depois depois, passa a palavra para o bispo. Ok. Somos uma união de diversas igrejas, não só no Brasil, como diversos locais no mundo. Vem para fora do Brasil, exterior. Sim, exatamente. Então, reúne líderes em comum, quer dizer, líderes individuais e líderes das lideranças coletivas, que são os presidentes de igrejas, aqui no Brasil e exterior. Portanto, isso é a retratação em que somos. Quem somos? Praticamente somos líderes não só dessa área apostólica no que diz respeito aos cargos de ministério, mas compreendendo todos os cargos em que cada um desses ministérios se identificam. Há igrejas que têm bispo, como na área de presidente ou presidente de Estado, ou há igrejas que só tem um único apóstolo, e tem igrejas que tem vários apóstolos. Então, a Convenção Global de Massa, ela tende a reunir toda essa de forma global, essa massa de líderes, essa massa de igrejas. De líderes que trabalham. Que trabalham no objetivo. Falou de igreja. Muito bem. Isso gera, então, uma documentação muito forte. Sim. Isso Uhum. envolve também documentações federais Sim, para sim. esses processos Uhum. da CGM, no caso. Sim. Quem gostaria de falar sobre isso? Inclusive, O arcebispo? inclusive nós temos uma central pela qual são feitas essas documentações, Federais, no caso. nível federal e internacional. E federais e internacionais. Importante Exatamente. avisar, hein? Uhum. É porque a convenção ela é chamada hoje, quando você vai procurar o logo da convenção, ou entrar nas redes sociais, ou entrar mesmo para quem queira, quem quiser entrar, Convenção Global de Massa, no Google, vai encontrar lá. E lá vão procurar lá o nosso CNPJ. Então vai ter 2 CNPJs, tá? É isso? Sim. 2 CNPJs. Porque nós somos chamados hoje Convenção de Berna, que é uma convenção de 173 países. Nós temos todas as marcas nos NPIs registrados. Todas as marcas
e acordo com os demais países, entendeu? Com os demais países. O, continentes, vamos dizer assim, com os continentes, entendeu? Somos, assim, já uma convenção de porte grande, documental, já estamos longe, já temos as nossas referências, temos as nossas bases, já estamos fora, dentro, toda a documentação dentro deste segmento de 173 países. Hoje já estamos documentados com as nossas bases e tendo as nossas representações. Os continentes já estamos fechados. Muito bem. Inclusive até para poder esclarecer sobre a Convenção de Bern, então, praticamente ela é protegida por uma legislação internacional, cujo nosso conteúdo o pessoal conhece como copyright, a qual todo o conteúdo que a gente vai estar veiculando por internet, ou quer dizer, por site, e toda essa gama de documentação, até o layout das marcas, é feito um copyright de acordo com a Convenção de Bern. É gerado um protocolo, um QR Code, um time stamping e vários códigos de protocolos internacionais que a qual daria um certo peso a toda essa gama de informações e documentação que a gente faz a partir da central. Muito bem. Pelo que os senhores falaram, é muita documentação, né? A nível até federal. Né? Muito documento para estar globalizando e também, só para tirar uma dúvida, né? Com certeza muitos, né, vão estar querendo se perguntar, eu só não permito falar pelo WhatsApp por causa da live, porque interrompe a live, senão estaria muitas pessoas perguntando. Qualquer igreja, né, independente, né, que não seja, como por exemplo, tem a Batista, que é muito grande, né, tem a Assembleia de Deus, que é muito grande, mas temos igrejas pequenas, de menores portes. Ela pode se conveniar a essa convenção? E temos. Se pode, como que funciona? Sim, Pode. E pode. temos Assembleias de Deus, que a Assembleia de Deus, no momento que ela se desliga de uma outra convenção estadual, ok? Ela é ligada a uma convenção estadual. Temos a Assembleia de Deus ligada à convenção estadual do seu estado, convenções das Assembleias de Deus, que as Assembleias de Deus têm suas convenções próprias. Então, Marcelo, essa é uma pergunta que é bom responder assim. Tem a Assembleia de Deus, que as convenções são próprias. Elas desligam-se das suas convenções, pedem uma carta, né, chega na presidência, no gabinete central das suas convenções, pede uma carta e pede o desligamento daquela convenção, daquela instituição, e eles ficam sem convenção. Mas quando eles pedem essa carta, já para ligar uma outra convenção, para poder sair do regime daquela convenção, do regimento interno dela, para que os pastores tenham liberdade de trabalhar conforme eles idealizam os seus trabalhos, a sua diretoria. Aí esta igreja passa a ser uma igreja independente daquela convenção, porque todo o regimento interno vai partir daquela diretoria, daquela igreja que acaba de se formar ali, entendeu? Então temos muitas igrejas Assembleia de Deus que hoje é ligada à Convenção Global de Massa na questão para trabalhar. Por exemplo, se ela é uma igreja estadual e é ligada a uma convenção estadual, tipo das Assembleias de Deus, ela só pode trabalhar dentro do estado, aonde rege aquela convenção. No momento que ela se desliga a convenção e se liga à Convenção Global de Massa, por ser uma convenção nacional e internacional, eles podem ter trabalho aqui dentro do Brasil, em qualquer município, em qualquer estado e em qualquer país do mundo aí fora. Temos convenções, igreja das Assembleias de Deus em Santa Catarina, que trabalha com a gente, que abriram trabalho em várias cidades de Santa Catarina, fora de Santa Catarina do estado, e está no Paraguai, entende? Com trabalho dentro do Paraguai e outros países aí fora. A Convenção Global de Massa dá esse suporte, dá esta força e dá este aval a estes pastores. Não só a Assembleia de Deus, mas muitas batistas e outras assembleias de pequeno porte que já saíram das Assembleias de Deus fundaram ministérios menores que estão unidos-se a nós para poder trabalhar em várias regiões. Não só a Assembleia, mas muitas outras placas de igreja. A convenção ela agrega todas a estas igrejas. Tem limite de igrejas
Ou não, pode ser Ilimitado. 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 No Brasil inteiro e no mundo inteiro. No mundo inteiro. Até a questão que era bom a gente, só para terminar, isso aqui para que você entenda bem, quando fala a questão do arcebispo, nós temos arcebispo, bispo, reverendo, apóstolos, sacerdote, pastores, evangelista, missionário e tal. Mas por que reverendo? Por exemplo, aqui dentro nós temos várias igrejas, vamos usar a Nova Serrana. Aqui nós temos um bispo que é estadual. Acabei de falar da figura do bispo, que ele é um supervisor, né, estadual. Mas aqui dentro tem o apóstolo. O que é o apóstolo? O apóstolo é o fundador de um ministério. Você quer fazer um segmento religioso, né? Você então, no momento que você faz, você pode se credenciar como apóstolo ou como pastor. Mas o que é o apóstolo? O apóstolo é fundador. A palavra pastor é quem pastoreia, quem cuida. A palavra apóstolo é fundador, aquele que está fundando, aquele que está regulamentando. E este apóstolo pode ter igreja Nova Serrana, pode ter igreja em Belo Horizonte, em qualquer lugar dentro do estado e fora do estado. Ele é o fundador. Agora, ele nomeia bispos para ser os seus dirigentes, os seus supervisores, e o bispo nomeia os seus pastores. Entende? Esta é a relação de apóstolo, fundador, bispo, supervisor, e pastores é o cuidador que cuida do rebanho, né? E reverendo é aquele que algumas igrejas usam o título reverendo, que é aquele pastor de uma catedral. O apóstolo pode fazer aqui dentro de Nova Serrana a sua maior igreja, o seu maior templo. Opa, vou colocar um reverendo aqui, que seja o meu pastor local, ou o meu pastor da minha sede, visto que o apóstolo viaja muito. Aqui na minha sede vou colocar um reverendo Marcelo Nogueira. Então os demais vai ter que dar continência ao Marcelo Nogueira, que é o representante do apóstolo aqui na região. Na América Central usa-se muito reverendo, usa-se muito sacerdote. O sacerdote não é só católico. Igreja presbiteriana, a igreja luterana, ok? E algumas igrejas batistas usam muito o título reverendo, tá entendendo? E sacerdote. É o que está à frente para desenvolver um grande trabalho. Muito bem. Então, realmente é muito grande, né? Muito grande. Muito grande. E temos outras coisas, não sei se você vai perguntar, que agrega a Convenção Global de Massa, que só não é a convenção. Ok. Bom, temos aqui 10 minutos. Eu acho que 10 minutos dá para fazer um complemento. Né? Resumir dessa, porque senão o papo estenderia muito e temos assim muitas informações, né? Então, o mínimo de informação com um menor resumo assim de palavras que para as pessoas, né, que estão Papo reto. Papo reto. Papo reto. Que estão nos ouvindo possam entender, né? E vamos passar agora um pouco do arcebispo, que lida com os papéis, né? Lida com os papéis, que é o presidente. Então, eu até fiz uma pergunta se qualquer igreja menor, de pequeno porte, pode se associar. Pode. Não só igreja pequeno porte, ou menor, por exemplo, como qualquer densidade de igreja. Não tem limite. Não importa. Não importa. Né? Desde que passa pelo nosso crivo. Exatamente. Temos um crivo. Ok? Temos um crivo para poder a gente analisar o candidato e a igreja. Se não passar no crivo, não fique nervoso com a gente. Porque nós temos uma diretoria. Sim, tá certo. Muito bem. Então vamos falar aqui dos benefícios, né, que é das igrejas que estão associadas, né, agregadas à CGM, e quais vantagens que a CGM oferece para tais igrejas, tanto no Brasil como no mundo inteiro, no exterior. Arcebispo. As vantagens são geralmente os apoios, não só na área eclesiástica, como no credenciamento dos pastores e também a ata de funcionamento ou ato de filiação, dando aí àquela igreja a legalidade de poder realmente estar funcionando durante um período e sendo realmente passado aquele período para uma documentação mais pesada sobre o trabalho que está sendo desenvolvido naquela cidade ou naquela região. Outro detalhe também
é quanto à área de desenvolvimento de marcas e patentes, no caso, você diz as marcas das igrejas, que ela tem que ter realmente uma proteção para que ela não tenha dificuldade quanto à área judiciária por utilizar um nome parecido ou alguma marca já registrada. E não é só isso, vários outros, por exemplo, que o tempo não permite, mas Eu vou responder uma das coisas que aqui. ainda vai me ajudar a complementar aqui. Certo. Marcelo, uma das coisas que é muito importante, além dessa documentação da confederação, que as igrejas, por exemplo, você vai abrir uma igreja, você ainda não foi para o cartório. Nós damos uma ata de funcionamento, ok? O pastor vai se desligar da nossa convenção, vai para outra convenção, damos uma carta para que ele vá. Damos a bênção para ele. Recebemos aqui também. Tanto, eu acabei de dizer, nós temos uma diretoria e temos um crivo para receber essa igreja e esse candidato. E temos várias coisas que nós podemos oferecer. Uma das coisas que é importante, que aqui eu quero fechar, a Convenção CGM, a Convenção Global de Massa, ela se dispõe de uma universidade cristã transmundial e é internacional. Tá, ok? Nós temos uma formação do básico em teologia ao PhD. Então vamos usar aqui em várias áreas. Vamos usar aqui uma linguagem que o pessoal aí fora vai entender. Posso entender, né? Bem, básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós e PhD. Mas em quais áreas? Ciências da religião, licenciatura plena, ok? Sistemática, história, psicologia, várias as áreas. Tendo também, Marcelo, para os que entendem, vão entender. Temos cursos livres confessional, tá? Para a linguagem de cada igreja, e temos cursos acadêmicos. Aí mudou a figura, com mais horas e mais peso. E para concluir o que nós oferecemos? Oferecemos o ensino a cada pastor, a cada membro, conferimos a eles a formação profissional, pastorado, todos os que globalizam ao nosso empreendimento, a nossa convenção, e nós temos aí formação pastoral na área da administração eclesiástica, psicologia pastoral, psicologia em todas as áreas para a formação do nosso pastor, entendeu? E temos a formação teológica, bacharel, mestrado, doutorado, e isso os nossos pastores que estão ligados a nós vai ter este acompanhamento e esta formação que é muito importante um pastor ser formado. Muito bem. Então tá aí, deu para explicar, né? E resumindo, né? Porque como o senhor mencionou, é muita coisa, muita informação. Muita né? informação. E seriam reuniões para estar debatendo cada uma. Mas deu, né, para fazer um levantamento, uma prévia, né? Uma prévia, né? Uma prévia. Muito interessante. E pode entrar também no nosso site. Nós temos 4 sites. E fora isso, nós temos a universidade, certo? Temos o Sem-Forbes, que é o Centro de Formação Pastoral Sacerdotal, que é um dos institutos que nós temos, e também a universidade. E a Universidade Cristã Transmundial, o CNPBB, que é o Conselho Nacional de Pastores e Bispos do Brasil, e a Convenção Global de Massa Internacional. É o órgão transglobal. Essa é a nossa organização. Tudo isso, falamos só da CGN, mas temos a universidade, temos o Sem-Forbes, tá entendendo? Temos o IES, que é o Instituto, esqueci de falar, Instituto Educacional de Sacerdote. Os nossos irmãos católicos também são bem-vindos, ok? São bem-vindos. É interessante. É cristão, nós somos cristãos. É uma convenção cristã. Ela não é uma convenção cristã. Quando nós falamos em cristã, Marcelo, tem muitas pessoas que acham que nós só ajudamos a classificação evangélica como cristão. Não. A convenção, ela abraça o cristianismo de forma toda. O cristão católico, ele é bem-vindo dentro das suas funções, dentro das suas formações. Nós vamos sentar, vamos conversar, tem o lugar dele. E tem a formação para ele também. Formação de cursos de capelanias, né? Tem várias capelanias.
hospitalar, militar, missionária, prisional, social, infantil, escolar. Meu amigo Marcelo, são tantas coisas, né? Juiz de paz, nossa, tem tanta coisa. Entra, fala com a gente, vários cursos aí de formação para a nossa gente, para o nosso povo. Para quem quer entrar no hospital, ter livre acesso ao hospital, nós temos essa formação. Quer trabalhar com o Conselho Tutelar, temos esta formação. Enfim, nos procure, entre no site do CNPBB, Conselho Nacional de Pastores e Bispos, da UCT Internacional, que é a Universidade Cristã Transmundial, temos lá também, e da CGM, e também os nossos telefones. O arcebispo vai passar o dele aqui, de Nova Serrana, vai passar o fixo e passar o celular. O fixo é o código da área, que é 37 3225 4589. Repetindo, 3225 4589. E já o zap, nosso zap, o zap da central, o código da área é 37 99148 8106. Muito bem. Bom, deu para ter um resumo da CGM, né? Que é a convenção. E não esquecer de você, né? Tá? E falar aos nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo por live e ouvindo-nos pelo rádio, que o Marcelo também faz parte da nossa equipe CGM, é o nosso diretor de comunicação, e é um prazer tê-lo aqui no nosso time. Para nós é uma honra. Tudo bem. Comunicação, a gente tenta fazer o melhor, né? É o que eu faço há mais de 22 anos, então vamos comunicar, né? Considerações finais, vamos começar pelo arcebispo, por favor. Eu quero agradecer aí a todos os ouvintes que estão aqui no Brasil e outras partes do mundo que nos ouvem através da internet. Um abraço especial, um agradecimento também a todos os diretores da 98,7 da cidade de Nova Serrana, que é a Rádio da Família. Esse é o principal tema desta emissora, essa importante emissora. Ao nosso apresentador e também companheiro Marcelo Nogueira, apresentador deste maravilhoso programa. Obrigado. Então esses são os meus agradecimentos, e a todos os irmãos que estão lá no Paraguai, que está em reunião agora nesse período de formação. E um abraço a todos os irmãos lá, todos os pastores, o pastor Josué e o bispo Milton, o bispo Arnaldo, e a toda a comunidade daquele importante país. Um abraço aos irmãos lá do Paraguai, né? Considerações finais do nosso bispo José Geraldo. Manda um alô para sua família também, né? Que está em Caruaru. Caruaru, que é Pernambuco. Isso, um grande abraço à minha esposa que está em Caruaru, Vanessa da Silva, pastora Vanessa Bezerra da Silva, lá em Caruaru, assistindo também o nosso programa. Minha sogra, meu sogro que está ali, o Lau, meu sogro, que Deus abençoe grande e fortemente ali. Um grande abraço a todos os pastores de Caruaru e os que estão nos assistindo. Marcelo, eu que tenho que agradecer a 98, que através da sua pessoa nos trouxe aqui, abriu esse espaço para o programa Papo Reto, esse programa que já está chegando ao final. Muito obrigado, e agradecer que a 98 por você nos dar esse espaço, e agradecer mais uma vez a você por permitir e confiar os microfones dessa rádio para a gente fazer essa comunicação. E obrigado por você existir, e obrigado por fazer parte do nosso time da CGM e por ser o nosso amigo. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Eu que tenho que agradecer aos diretores da rádio e agradecer a sua pessoa, que se não fosse por você, nós não estaríamos na 98. Obrigado a todos os ouvintes da 98. Tudo bem. Terminamos aqui então nosso Papo Reto, e hoje nós dois convidados, hein? Arcebispo Deci Souza e Bispo José Geraldo, que apresentou de uma forma, né, assim, resumida o que significa a CGM e a sua composição também, que é muito grande, né? Muito grande. Você deu o telefone, esse telefone que o arcebispo Deci deu no ar, para a central, para pessoas que queiram, né, uma informação, né, queiram saber como funciona, pode ligar, ou então também pelo site, né? Claro, Qual que é o site? O site é só ir lá
No Google. Google, como a gente tem vários sites Mas rodando. o que comunica contigo aqui? Ah, sim. É É só colocar lá CGM Convenção Global, Isso. lá vai apresentar um link e você vai poder realmente. E tem nossos banners. direto. Tem os banners, lá tem todos os 4 telefones, né? O Tá meu tudo 11 950 71 5341. Meu zap, meu telefone, né? Certo. 11 50 71 5341. Fala diretamente comigo e este zap também é da Central. Na central também. Então, é fácil, né? Sim, sim. Né, E- comunicar com vocês. E meu amigo Marcelo aqui do outro lado também tem os nossos contatos. Tem Né? sim, tá aqui. No... Alguém que quiser procurar, olha, eu quero falar com o Bispo José Geraldo. Fale com o Marcelo Nogueira, comunicador da 98, e ele vai passar o meu WhatsApp. Pode passar, Marcelo. Pode Fique à passar. vontade. Fica tranquilo, então. Fique tranquilo, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado pela presença de vocês, né? Aí, arcebispo Desi Souza, bispo José Geraldo, né? De Caruaru, e hoje o arcebispo está aqui na nossa serrana. Exatamente. Muito bem, gente. Obrigado pela presença, Deus abençoe vocês e até a próxima. Ok, nós que agradecemos e ficamos aí pronto. Ok? Queremos agradecer a todos os que estão nos ouvindo lá de Barra do Garça, Mato Grosso, Aragaça, da Igreja Transmundial da Glória de Deus, naquela maravilhosa cidade. Maravilha. Um abraço aí para todas as cidades aí, toda a região de Minas, Brasil e Tchau, mundo. Brasil. Tchau. Tchau, mundo. Que Deus Até. abençoe Deus vocês. abençoe a todos. Estamos aguardando contato. Até a próxima. Né? Um convidado para a semana que vem é o nosso vereador William Barcelos, que vai estar aqui no sábado, e o nosso taxista Wendel, que vai estar aqui no domingo para a semana que vem, no Papo Reto, você não pode perder. Daqui a pouquinho eu estou voltando com a programação e, claro, curiosidades do Brasil e do mundo, tudo sobre o Japão, que já está no século 25. Enquanto nós estamos no século 21, o Japão já está no século 25. Daqui a pouquinho, no quadro Curiosidades do Brasil e do Mundo, eu volto rapidinho. Marcelo Nogueira.